Olá, pessoa super curiosa, tudo bem? A ideia de que o colesterol alto no sangue causa problemas cardíacos iniciou em 1953, foi lançada como uma hipótese. E uma hipótese não é a verdade, ela precisa ser provada. E para provar uma hipótese leva muito tempo, porque a ciência não trabalha rápido, nem consegue. Enquanto isso, o mundo ocidental, os governos do mundo ocidental, nossos governos e a mídia se aproveitou dessa hipótese e presumiu que essa fosse a verdade, e todo tipo de indústria alimentícia se aproveitou dessa deixa e passou a ganhar milhões de reais, milhões de dólares em cima dessa hipótese. Mas esse é o tema da live de sexta-feira. O que você precisa saber hoje, agora, vai te dar a base para essa live. Então, presta atenção. Nós, os seres humaninhos, inventamos os carboidratos processados. Nós inventamos subprodutos da cana-de-açúcar, a farinha de trigo, a farinha de soja e os óleos vegetais. Esses tão propagados cereais matinais também, que jamais deveriam ser consumidos, né? Gente, o açúcar é um veneno. É a substância mais viciante do mundo. O pão moderno, o macarrão, esse tipo de coisa, eles são carboidratos processados. Quando essas coisas entram no organismo da gente, elas já estão pré-digeridas pela fábrica, pela indústria alimentícia que fez esse alimento. Então, não existe verdadeiramente um processo que é desejado de digestão. Eles são rapidamente absorvidos em forma de glucose. Então, eu fico muito feliz quando eu ouço alguém falar que deixou de consumir açúcar. É um excelente primeiro passo. Mas se você ainda consome farinha refinada, a farinha de trigo mesmo, você está consumindo um açúcar tão prejudicial quanto o próprio açúcar da cana na sua forma refinada. A glucose, ela ocorre naturalmente no corpo, sim. E o corpo controla essa glucose dentro de limites. Isso porque se for alto demais ou se for baixo demais, pode matar. Então é perigoso. A glucose pode ser altamente danosa. Toda célula do corpo tem uma pequena dose de glucose, mas a glucose por si só não consegue abrir essas portas para entrar na célula. A insulina é a chave que abre a portinha da célula e coloca a glucose para dentro, beleza? Em quantidades normais, tá? As células conseguem produzir glucose para obter energia. Então, a vasta maioria das células humanas usa gordura para essa produção, beleza? Então, sendo assim, não é a glucose que produz energia para você, é a gordura. Beleza, se a pessoa consumisse açúcar e esse tipo de coisa só ocasionalmente, a insulina seria produzida, ia lá, removeria esse excesso de glucose da corrente sanguínea, tudo tranquilo, né? Para dentro das células. Elas processariam isso e o corpo poderia lidar com isso, tranquilo. Mas o que a gente faz, nós os seres humaninhos? O que as nossas crianças fazem desde bebê? Elas tomam café da manhã açucarado, com cereais. Depois elas vão para um sanduíche com farinha refinada, ou às vezes até no próprio café da manhã, tomam suco com açúcar, gente. Macarrão no almoço, doces, chocolates, mais bebidas doces no intervalo, é demais. Uma garrafa de Coca-Cola tem 8 colheres de sopa de açúcar dentro dela. Isso é absorvido em segundos, já é pré-digerido. O nosso corpo não tem o que fazer com isso. Isso é absorvido rapidamente para dentro da corrente sanguínea. Então, se essa situação continua dia após dia, semana após semana, ano após ano, as células do corpo falam uma hora assim, chega, deu por hoje. Isso, e aí, o que ele faz? Destrói aquela portinha que está na parede para a insulina não abrir mais essa porta. E a pessoa se torna resistente à insulina. Esse é o início da diabetes. A insulina também é um grande estocador hormonal de gordura no corpo. A pessoa com nível alto de insulina, o tempo todo, tudo que ela come acaba sendo estocado como gordura. É um resultado do hábito anterior. Então, até uma folha de alface que ela come vai parar nas coxas em forma de gordura. Além disso, tem outra função na insulina. Quando tem muita insulina no corpo, um processo inflamatório se inicia e a insulina nunca permite que essa inflamação cesse. Isso porque a insulina é um hormônio pró-inflamatório. Ela causa inflamação no corpo e também ela não vai permitir que essa inflamação pare. Então a pessoa termina em um processo constante de inflamação. O corpo dela está constantemente inflamado, cada órgão, em toda parte, sem exagero. E essa é a base. Agora a gente sabe com os estudos recentes que essa é a base para a formação do câncer, que por si só é uma inflamação. Então, também é assim que se formam as doenças mentais, tá? Essas pessoas estão em estado pró-inflamatório, diabetes, obesidade e muitas outras doenças degenerativas, a mesma coisa.
é um estado pró-inflamatório. A maioria da população está constantemente num estado pró-inflamatório por causa dos hábitos alimentares. Então, a causa real da epidemia de doenças do coração é açúcar, pão, cereais matinais, macarrão, óleos vegetais, biscoitos, bolos e outros alimentos processados, como bebidas doces, né? Refrigerante, suco. O corpo da gente não foi feito para receber tanta quantidade de uma só molécula. Se você come o carboidrato no seu estado natural, da maneira que Deus criou e nos deu, frutas cruas, vegetais, grãos, crus, eles são muito difíceis de digerir. Tem uns que são indigestos para o sistema digestivo, né? E a maior parte dos carboidratos ali dentro é indigesta, passa por nós e não é absorvida. Mas calma, isso tudo vai para os intestinos e lá nos intestinos os nossos lindos, bonitinhos micróbios trabalham e fazem a digestão dos carboidratos. Eles produzem, eles convertem todos esses carboidratos. Mais de 75, 80% deles vai virar ácidos graxos de cadeia curta, que são gordura totalmente saturada, o que é ótimo. Quando a gente come plantas naturais em estado natural, nós digerimos isso tudo no final como gordura saturada, isso é ótimo. Né? Elas são absorvidas de uma maneira maravilhosa, elas sustentam o nosso sistema imunológico, nosso cérebro e fazem de tudo para nos dar sustentação entre as refeições. O açúcar não é uma molécula natural, não é uma substância natural, porque para o corpo humano metabolizar uma única molécula de açúcar, a gente precisa de 56 moléculas de magnésio, fora as dúzias de cromo, zinco, proteínas, enzimas, gorduras. A gente pega um pedaço de cana fresca e analisa no laboratório. E o que a gente encontra de fato é que cada molécula de açúcar nesse alimento natural tem o quê? 56 moléculas de magnésio, todas aquelas moléculas de cromo, zinco, enzimas e tudo mais. Então, quando a gente mastiga um pedaço de cana de açúcar, assim como ele foi colhido, a gente ganha todo esse complexo molecular. E ele só nos faz bem, é saudável. Mas a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente pega essa cana, leva para uma grande fábrica, tira o açúcar dali e joga o restante todo fora. Ele entra no corpo como um vilão, como um assaltante de rodovia, porque ele precisa daquelas 56 moléculas de magnésio. De onde que elas vão vir? Adivinha? Do seu músculo, do seu cérebro, do seu coração, dos seus ossos, e cada um desses tecidos vai sofrer e vai desenvolver doenças. E aí? Você ainda vai continuar consumindo esse produto na sua casa? Hein, pessoa curiosa? Espero que não. Beleza? Sexta-feira, 20 horas, a gente vai falar sobre a vilanização moderna do colesterol e o que a boa ciência tem para falar sobre o colesterol e a pressão alta. Você vai se surpreender. Grande abraço!